falou que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Boa noite, amigos. Mais uma noite com vocês. A livezinha da reflexão. Meu nome é Mário Henrique. E eu sou a Regiane Santos. Estamos aqui mais uma vez para poder falar do grande amor de Deus e de tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e que, com base nisso, vocês possam refletir sobre o que Deus tem para a minha vida também, né? E o que podemos hoje trazer para vocês, né? Eu gostaria de fazer só que a Rê fizesse uma oração para a gente começar todos os dias as lives com uma oração para as pessoas que nos pedem, para as pessoas que estão em casa, para que a gente possa começar bem com a palavra de Deus, né? Senhor, então aqui estamos, Pai, diante de Ti, diante das pessoas que estão aqui nos acompanhando, Senhor Deus, e que estão precisando também de oração, assim como nós precisamos, Senhor Deus. Todas as vezes que nós nos colocamos aqui para este momento de reflexão, antes de tudo, nós também já fizemos as nossas reflexões e queremos trazer essa parte para que as pessoas que assistam possam pensar naquilo, o que Deus tem para a minha vida hoje. Então, assim, Senhor, nós te pedimos, traz para nós, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer de nós, para que possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Então, que este momento que nós consagramos a Ti, o Senhor possa falar aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja, assim será. Amém. Então, pessoal, hoje eu gostaria de começar, que eu lembro que eu falei para vocês ontem que a gente ia começar com um tema muito legal. E esse tema hoje que eu gostaria de trazer para vocês é a reflexão sobre o nosso ego. Sobre o nosso ego, sobre as nossas escolhas, nosso egoísmo. Eu acredito muito que, lógico, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, né? E devemos respeitar esse momento e essa hora de cada um. Porque não é porque nós mudamos agora que todo mundo tem que mudar junto. Negativo. Nós vivemos um processo, como eu tive o meu processo, ela teve o dela, e assim por diante, cada um tem o seu processo. Como a gente diz, a gente não tem as soluções dos seus problemas, mas a gente traz quem tem, a gente apresenta quem tem a solução dos seus problemas, que é Cristo, Espírito Santo, Jesus, Deus. Então a gente traz aqui. E é isso que a gente busca nas pessoas, é isso que a gente tenta transmitir, né? A gente tenta transmitir justamente essa coisa do amor, da empatia, sabe? Entre as pessoas, um mundo muito rápido, sabe? E às vezes a pessoa não se apercebe do ego, do egoísmo, de uma série de situações que são coisas que o ser humano carrega por natureza. Não é que todo mundo tem, todo mundo tem. Não é que... Não, todo mundo tem. Entendeu? Então, assim, só existe aquela coisa do controle, né? Do policiamento, de você se policiar com relação a isso, de você buscar. E quando você busca Deus, quando você busca Cristo, quando você busca o Espírito Santo, você vai acabando naturalmente, ele vai se desfazendo naturalmente. É engraçado, mas é real, ele vai se desfazendo. Você vai começando a ver o outro de uma forma diferente, a outra pessoa, seu semelhante, de uma forma diferente, a outra pessoa com os olhos diferentes, sabe? Tudo vira, tudo fica diferente, sabe? O teu entendimento em relação às pessoas, sabe? Que é muito interessante, que é muito importante, sabe? A convivência familiar, a convivência entre pessoas, a convivência familiar, sabe? O pedido de perdão, de desculpas, sabe? Para as pessoas, sabe? Que Deus te dê sabedoria, te dê entendimento, te dê compaixão, te dê mansidão no coração para você falar com as pessoas, para não machucá-las, sabe? Isso é importante. Que de vez em quando dá as pauladas, né, Neguinho? Já que ele deu a brecha para mim falar, né? Então eu vou falar. Para mim, não, para eu falar, né? Eu vou falar. Quando ele falou assim, né? Às vezes dá umas pauladas. Por quê? Quando a gente fala de ego, né? Às vezes, numa conversa, vou colocar entre eu e o Mário, né? Nós estamos falando e às vezes opiniões são diferentes. E aí eu sempre
tenho esse costume de falar assim, quando eu falar alguma coisa, eu não estou sendo contra você, eu apenas estou expondo uma opinião que é diferente, né? Então, por exemplo, assim, se ele falar assim, eu gosto de azul, eu falo assim, não, azul eu não uso, não é que eu estou contra ele, só estou falando que eu não usaria o azul. Então, num exemplo básico, mas essas diferenças, às vezes, para outra pessoa pode soar como se você estivesse indo contra a opinião dela. E não, na verdade não é. Então o que a gente precisa saber é a forma de falar que não demonstre que você está indo contra. Né? Então, às vezes, quando a gente conversa e percebe que está tendo essa situação, como aconteceu esses dias, eu peguei e tentei expor, não, então desculpa, porque a forma que eu falei realmente pareceu isso, mas o que eu quis dizer é que eu não faria dessa forma, né? Mas o jeito que eu expus foi como se fosse uma crítica. Então, às vezes, a gente não percebe que a gente está usando uma palavra dura, a outra pessoa está sentindo, então é a hora que a gente tem que dar atenção, já que ela está falando que achou que foi isso, você pode até falar, não foi isso que eu disse, mas desculpa, porque realmente teve esse lado. Porque lembra que eu falei da conversa em uma das lives, eu falei assim, que a comunicação, muitas vezes, tem o ruído e não é entendido pela outra pessoa que você está tentando passar. O que é esse ruído? É quando o que você disse, ela entendeu diferente do que você quis dizer. Mas às vezes o seu tom de voz, mesmo você não querendo dizer, a colocação, a forma que você falou, deu a entender que estava sendo falado daquela forma que a pessoa entendeu. Então é por isso que existe o diálogo, porque quando você fala, a outra entende e ela fala o que ela entendeu, aí dá pra perceber, entendeu certo, entendeu errado? Então, peraí, se entendeu errado, explica. E a outra pessoa que ouviu tem que falar assim, tá, então, já que não é isso, então tudo bem. Agora você fica falando, não, mas foi isso que você disse, mas foi assim mesmo. Daí a briga acontece. Então, precisa ter esses dois lados falando, o que falou, o que entendeu, e o que não entendeu diz do jeito que ele entendeu, o outro explica, e aquele que não tinha entendido dessa forma fala, tá, agora eu entendi. Mas precisa abaixar essa guarda, porque senão fica na disputa que é o ego. Você me feriu, né? Você falou. E na mesma proporção, como você disse, naquele mesmo dia, que eu respondi até de uma forma meio também, não muito legal, eu pedi desculpas a você, né? Eu lembro que eu pedi desculpas a você pela forma com que é a interpretação, né? Que você, dependendo do momento que você recebe as palavras, você tem uma forma de interpretar, de receber aquilo, e de repente não é nada disso, como ela falou, de repente ela está tentando colocar de uma forma, eu entendi de outra e assim por diante, mas por que isso daí? Então agora a gente chega no ponto, no denominador comum, porque a gente sempre está armado. Porque é corriqueiro isto acontecer. Então você vai se armando de uma tal forma que para você mudar esse comportamento, não é de agora para daqui a pouco. E é isso que eu digo. E aí é onde entra a sua relação com Deus, a sua relação com Cristo, a sua relação com o Espírito Santo. Aí é que vem aquela relação legal, que vem a relação boa, que você falou, peraí, não é bem assim. Por quê? Porque ele está te direcionando, ele está te dando a consciência, ele está te dando a situação. E de repente você vai ver que é real. Aí você começa a se despreocupar. Por quê? Porque você começa a entender que o outro, você começa a entender as situações, que não é de agora para daqui a pouco. Então, o que a gente tem dito muito a respeito, nós vivemos uma vida comum, normal, com qualquer outra pessoa, temos problema com qualquer outra pessoa, com qualquer outro casal, entendeu? Com filhos, com parentes, com tudo. Todos os problemas são normais, são como todo mundo. Lógico, menores, posso garantir a vocês, muito, 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 muito menor. Que eu digo para vocês que a relação assim familiar que a gente tem assim é muito, muito, muito boa. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mas a gente percebe que no decorrer dos anos anteriores que a gente viveu, que a gente conviveu, essas são relações difíceis, são relações, sabe, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, digo para vocês, a presença de Deus, a presença de Cristo, do Espírito Santo, na casa, conosco, sabe, na convivência, no dia a dia, em todos os sentidos, em todos os momentos, é uma coisa maravilhosa. Então, todas as pessoas buscam Deus quando estão precisando. Negociam com Deus, Deus, você me dá um carro, me dá um não sei o quê, que eu vou na igreja, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Ele vai negociar, ele não vai
por amor a Deus, por amor à religião, por amor a Cristo, para entregar o coração dele. Não, ele vai negociar. Porque um dia ele está chateado, outro dia porque Deus ajuda ele porque ele está chateado, outro dia porque Deus ajuda ele porque ele está alegre, Deus ajuda ele porque ele está alegre. Ele vai ser por algum motivo, nunca pelo motivo certo. Buscar Deus, buscar Cristo, com a alma limpa, com o espírito limpo. Essa é a diferença que existe. Sabe, amigos, eu digo para vocês o seguinte: a partir do momento que você fala, eu vou me entregar a Cristo, eu vou me entregar a Deus, ao Espírito Santo, limpe o coração, mas limpe, vá falar com Ele. Não peça nada, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe, Ele vai te dar. Só vá buscá-lo com amor, sabe, com amor por Ele, amor pelo Espírito Santo. Olha, não tem para ninguém. Vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo. Aí você fala, esse cara enlouqueceu. Enlouqueci mesmo. Com certeza, por não ter conhecido esse amor antes. E eu digo para vocês, hoje foi um dia assim maravilhoso. A princípio eu acordei assim, pensativo, triste, pelo fato de, por que eu não fiz tanta coisa, sabe? Por que eu não fiz tanta coisa na vida? Mas o dia foi alegrando, sabe? Deus foi me dando, sabe? O Espírito Santo foi me dando, sabe? Foi alegrando. E hoje, olha, eu digo para vocês, hoje foi um dia maravilhoso. Falei sobre política para caramba. E ainda finalizamos, a nossa filha vindo aqui com o meu genro, né? Exatamente. Trouxeram 2 pizzas, a gente comeu ainda antes da live, conversamos, falamos do amor de Deus, falamos de coisa de serviço, né? Tivemos esse tempo em família para poder ainda bater um papo, para depois estar aqui para poder falar um pouquinho das nossas vidas, né? Do nosso convívio. Sim, e isso que é legal, né? Então a gente quer passar para vocês que se acostumem a fazer isso, né? Ter esse momento de conversa entre você e seu marido, entre você e seus filhos, entre você e algum profissional que você trabalha, com seu chefe, né? Ter esse momento de relação interpessoal, onde você pode se abrir, pode falar de você com a guarda baixa, né? Para que você não fique armado para qualquer coisa que alguém fale, você acha que está falando contra você, né? Então, tudo que a gente fala aqui são coisas que nós passamos, vencemos, estamos vencendo, porque a gente entrega tudo isso na mão de Deus e a gente escuta o Espírito Santo falando, né? Baixa aí, calma aí, não é assim, pede desculpa, né? Acalma, deixa pra lá, conversa normal. E é isso que a gente tem feito, né? Então, todas as vezes que a gente vem pra cá, algumas vezes acabou de acontecer alguma coisa, a gente... Hoje mesmo a gente começou a dar risada, mas era por conta do celular, essas coisas assim, tava tudo atrapalhado aqui, daí suspiramos, calma, né? Vamos começar. Então, nem sempre é um problema pessoal, às vezes é um problema na casa, uma situação comum que te deixou irritado, né? Então, mesmo assim você fala, peraí, Deus, me ajuda, baixa a guarda. Às vezes no trabalho, né? Não foi uma pessoa que te irritou, foi uma situação, uma coisa, um equipamento, e você bate de frente com alguma outra pessoa porque você está irritado, né? Então, é isso. Mansidão de coração. Mansidão de coração, que não é fácil. Mansidão de coração. Pessoal, mas olha, é fácil. A gente, sabe quando você vai para a academia, fazer musculação, fazer tal, o espírito, sabe, o espírito é a mesma coisa. Você vai doutrinando ele, Deus vai doutrinando ele, o Espírito Santo, Cristo vai doutrinando você. E você vai amansando, você vai se acalmando, você vai se controlando. É isso aí. Não tem, você se autoprogramar. Meu amor é de Cristo, meu amor é de Deus, meu amor é do Espírito Santo. Então eu quero só eles na minha vida. Ponto. Você entendeu? E as coisas que estão à sua volta se encaixam. As coisas que estão à sua volta se encaixam tranquilamente. Tá certo, pessoal? Então, assim, hoje foi muito legal. Amanhã voltaremos, assim, às 22 horas também, com algum tema meio polêmico, meio que eu quero começar a trazer uns teminha meio polêmico, meio para a gente poder, né, falar a respeito, que é não só do dia a dia, mas também da situação em si, num todo. Porque nós vivemos em sociedade. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade, dependemos da sociedade para a convivência, para uma boa convivência. Então, aí a gente coloca para vocês, tá certo, pessoal?
Uma boa noite a todos, uma noite abençoada. Que Deus realmente ilumine a vida de vocês e dê uma noite de sono tranquilazinha, com muita mansidão no coração, muita paz, sabedoria e bons sonhos. E amanhã que o dia seja maravilhoso para todos nós. Deus abençoe os que estão presentes e os que vão entrar depois, Vamos entrar viu? depois. Tchau, tchau, gente. Quando Deus falou em meu coração que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas, e tem dado mesmo. Deus, obrigado. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.